prezados alunos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, novamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra área do conhecimento, que é a área da antropologia. Antropologia é, em outras palavras, também uma ciência recente, que vai trazer para nós diversas possibilidades aí, relacionadas principalmente a esse universo da discussão sobre o homem, né? Então, sobre o homem, sobre sua cultura, sobre seus costumes, né? E diante dessa concepção, nós temos então uma ciência que atua dentro dessa característica metodológica. Em outras palavras também, a relação de uma ciência que vai trazer para nós a possibilidade de discutir princípios assim relacionados aos aspectos e à produção cultural, que vai diante da realidade também vai trazer o quê? Discussões sobre religião, discussões sobre costumes, discussões sobre trabalho, uma série de concepções que elas são voltadas a esse produzir do homem no seu ambiente natural. Então aquilo que o homem produz, né, em aspecto relacionado ao seu cotidiano, a sua forma de agir, a sua forma de se relacionar no princípio religioso, as suas crenças, todo esse processo ele está voltado a uma análise diante da concepção da cultura, né? Então a cultura ela passa a ser um aspecto muito importante dentro desse universo, porque é, em outras palavras, a produção desse homem. E ao mesmo tempo se tem a preocupação de como estudar essa cultura, como você vai, em outras palavras, trazer esses conceitos, né, para poder ser estudado, né, no sentido científico, ou seja, dentro da perspectiva científica. Então eu trouxe para vocês aqui um texto que ele é, em outras palavras, uma introdução a esse processo e vai discutir alguns aspectos importantes relacionados a esse primeiro entendimento sobre a ideia de antropologia. Antropos, homem, logia, estudo. Então nós estamos diante da relação do quê? Do estudo do homem, nas suas perspectivas individualizadas que vão contribuir para o coletivo, né? Quando nós tratamos basicamente da coletividade, né, das suas relações, nós estamos falando de sociologia. Nesse caso aqui, a gente está falando dessa concepção do individual que vai contribuir para o coletivo, né? Então, as produções desse homem aí. Vamos trazer então alguns slides, né, referentes a esse texto que eu indiquei para vocês e algumas das discussões que elas vão contribuir para nós então entendermos como esse processo é estruturado, ou seja, como a antropologia pensa essa relação do estudo do homem, né? No sentido metodológico, que é, em outras palavras, muito importante nós entendermos como essa característica se estrutura. Vamos ao nosso primeiro slide, então. Há quanto tempo existem antropólogos? Com muito exagero de simplificação, é certo afirmar que toda a ciência que conhecemos nasceu de uma pergunta com P maiúsculo, ou seja, uma questão matriz. A antropologia, como não poderia ser diferente, seguiu esse curso. Ao estudarmos antropologia de forma reflexiva, com o objetivo de desenvolvermos um estilo de pensamento antropológico, devemos compreender a rede de acontecimentos que se entrelaçam entre circunstâncias diversas para a formação da pergunta que talhou o corpo da disciplina chamada antropologia. Essa pergunta provavelmente consolidou a sua forma quando um grupo de homens que se dedicam a responder o que é aquilo com as pegadas idênticas deles, mas se comporta, pensa e até fala diferente deles. Nesse momento, alguns homens perguntaram a si mesmos, num ato de questionamento, quem são aqueles que estão fora do seu convívio? Iniciou-se o movimento de polimento da antropologia. Então aí, em outras palavras, não diferente de outra ciência, nós temos a relação muito importante que são os questionamentos que vão trazer as primeiras discussões relacionados ao princípio científico. Então é importante nós pensarmos que
Toda ciência, ela parte de questões, de princípios, de questionamentos que vão motivar as pessoas a discutirem determinadas questões na sociedade, questões de áreas diferentes. Então tudo isso passa por um processo metodológico que vai impulsionar essas discussões aí. Vamos ao nosso próximo slide. Ponto de exclusão da antropologia. O espaço social da eclusão da antropologia como disciplina científica, dotada de uma missão investigativa com base em outras ciências, como a biologia e a física, situa-se no espaço continental europeu, primordialmente como a Alemanha, França e Inglaterra. Todavia, há três tradições de escrita antropológica que atribui aos gregos o interesse primeiro de inspecionar diretamente o homem, colocar como causa da variedade das riquezas, de vestimenta, das culinárias, dos governos, dos costumes e os diferentes tipos de comportamento. Nesse sentido, nós podemos observar que grande parte dessas questões voltadas ao universo de características pessoais do homem, elas também vão ser pontos a serem estudadas. Se nós pensarmos, por exemplo, a relação de vestimenta, a relação do processo de comunicação, a relação de como as pessoas se relacionam no aspecto religioso, as diferenças que existem entre as grandes religiões, os seus comportamentos, os seus rituais, as questões voltadas àquilo que é inexplicável para o homem, ou seja, um processo extraordinário, as questões mitológicas que se constroem diante de uma realidade social, cultural, tudo isso passa a ser o que? O universo cultural, o universo de produção desse homem. Então esse produzir, ele vai, em outras palavras, trazendo para nós diversas perspectivas, diversos comportamentos diferentes. É dentro dessa realidade que a antropologia tem o seu espaço muito importante, que é o espaço da pesquisa. Então, se nós analisarmos, por exemplo, as produções relacionadas à perspectiva de folclore, aquilo que é uma tradição relacionada a um determinado povo, a uma determinada concepção religiosa, ou até mesmo pagã, ela vai, em outras palavras, trazer o quê? Um pouco da característica daquele povo, que em muitos casos ela pode ser preservada ou ela pode desaparecer dessa sociedade. Então esse é um contexto também visto dentro do processo metodológico, né, quando vai se pensar a ideia dos princípios da antropologia. Vamos ao nosso próximo slide. Se os gregos não fundaram escolas antropológicas, não fundaram uma comunidade de antropólogos. Portanto, não deixaram um conhecimento rigoroso nessa área. Talvez o mérito deles tenha sido de transmitir a inspiração da percepção da alteridade, centrada na noção da diferença entre nós e eles, que mascarar para o paradigma da explicação antropológica, né? Tal paradigma é incorporado como um guia da antropologia por revelar que a escrita dos textos antropológicos é constituída entre dois mundos, o do antropólogo e o outro, que cabe o desafio do conhecimento antropológico, servir de ponte para ligar esses dois mundos. Assim, de forma indiscutível, a possibilidade material e reflexiva para a formação do início da tradição de conhecimento antropológico, longe de estar na Grécia, tem como epicentro o descobrimento do Novo Mundo. Do outro lado do Atlântico, se deu ao homem europeu a visão de todo o continente, de povos ausentes da narração bíblica, que era até então o livro bússola do Ocidente. Então, obviamente, a questão do novo, a questão daquilo que se apresenta diferente, né? Ele vai trazer essa preocupação, ele vai trazer também essa
criteriosa forma de analisar esses novos povos aí. Tudo isso, obviamente, ele não vai trazer uma antropologia moderna, mas ele vai trazer os primeiros preceitos, né, que são compostos aí diante dessa realidade do estudo do homem. Não só numa perspectiva biológica, né, que é a própria origem da antropologia, ela tem uma perspectiva voltada ao universo da biologia, né, ou seja, o desenvolvimento das espécies, né, muito próximo ao pensamento darwinista, mas ao mesmo tempo, quando você vai diante da realidade cultural, você traz uma outra perspectiva, que é a perspectiva de como as pessoas agem, como as pessoas vivem, como as pessoas produzem, né, cultura no seu dia a dia. Isso se relaciona a todo o universo, né, todo o universo cotidiano. Se nós pensarmos, por exemplo, a produção de um vaso, ele tem uma função dentro da sociedade, a produção de um arco e flecha não é decorativo, e sim é uma produção que é utilizada para caça, né? E aí uma série de coisas que elas vão existir dentro desse contexto que vai, em outras palavras, trazer essa identidade, né, dessa sociedade, que é, em outras palavras, destinada a ser estudada aí. Vamos ao nosso próximo slide. Com os conhecimentos religiosos, boa parte fundadas no século de investigações em torno da Bíblia e em experiências obtidas no convívio em mosteiros, abadias, conventos, criva a dimensão do sagrado para qualificar e determinar o grau ou não de humano ao outro, né? Em suma, apoia-se nas páginas da Bíblia como um aferidor, né? E oferecer os meios de classificar as ações, os costumes, os governos, as religiões encontradas para determinar até que polo do globo se estende a humanidade. Os livros que circulam nos países europeus têm como fonte de inspiração concreta o Novo Mundo. São provas que contêm apenas sombras do conhecimento antropológico, uma vez que estavam recheadas de concepções advindas da época mediada pelas leituras religiosas. Então ele passa a ser o quê? Uma referência. Em outras palavras, como eu posso descrever a sociedade europeia? Através de princípios religiosos, de princípios bíblicos, que vão trazer essa concepção, né? Em outras palavras, do entendimento de como a sociedade deve ser, né? Então, dentro desse princípio, você vai ter então esse choque, que vai ser essa relação do que é previsto para essa sociedade, os comportamentos, a forma de agir, e o que vai ser encontrado, né, nessas novas terras. Então, aí você tem, em outras palavras, esse choque, né, que passa a ser um choque muito intenso, que é passível também de ser estudado, analisado. Bem como os seus significados, né, o que significa, por exemplo, cada um desses aspectos presentes nessa sociedade desconhecida pelos europeus, que são os chamados povos do Novo Mundo, né? E esse Novo Mundo que é apresentado aos europeus. Vamos então ao nosso próximo slide. Mas com a antropologia evolucionista, o olhar de superioridade humana perde a uniformidade, à medida em que se diagnostica que toda a humanidade encontra-se em patamares de técnicas e de conhecimentos distintos. O resultado imediato deste posicionamento é de reservar o grau de superioridade para os europeus, rebaixando os demais povos em uma hierarquia inferior, paralela à noção de graus distintos de evolução da humanidade, que compõe o debate antropológico nessa fase de amadurecimento. Eleva-se o consenso que o homem é aquele que interroga-se sobre si mesmo, independente de quais caminhos ele utiliza para realizar a imersão sobre si. É claro que esse conceito ele vai permanecer por muito tempo, né? A ideia, por exemplo, de superioridade. E essa superioridade, posteriormente, pela própria antropologia, ela vai ser condenável, né? À medida que essa antropologia ela evolui e ela vai trazer conceitos diferentes
relacionados principalmente a essa ideia de que não é possível você comparar culturas, não é possível você ter a ideia de que uma cultura é superior à outra, elas são diferentes, elas são características diferentes, elas se comportam de forma diferente. Portanto, quando se trata dentro dessa relação, você teria problemas seríssimos com relação ao princípio metodológico na atualidade. Mas claro que nós estamos falando em um movimento em que a antropologia está se desenvolvendo. Ela está se auto-superando diante das próprias composições equivocadas que se constrói no seu princípio metodológico no seu início. Então isso é um conceito efetivamente natural dentro dessa relação aí. Vamos ao nosso próximo slide. O que o iluminismo produziu de princípios e reflexões com valor inestimável para os campos da razão, da ciência e da tecnologia. De outro lado, constitui-se em interesses de organizá-los, arquivá-los, materializá-los em forma de pesados volumes como testamento do avanço do conhecimento da humanidade. É justamente o projeto da enciclopédia que o filósofo Denis Diderot e o matemático Jean-Ronde Lambert, no discurso em 1751 a 1752, buscarão concretizar, dando espaço para ordenar em verbetes, em ilustrações, os fundamentos epistemológicos das ciências modernas, que selará, em definitivo, a ambição de fecundar diversas ciências do homem, entre elas o germe da antropologia. Nesse sentido, a gente vai ter efetivamente essas primeiras discussões que vão trazer para nós a referência importantíssima que se tem com relação à ideia da antropologia. Então ela vai ter um crescimento muito grande, porque a partir desse momento você vai ter os primeiros impulsos que vão ocorrer sobre a discussão da antropologia. Sendo que nós estamos tratando de um assunto extremamente complexo. Não é possível, por exemplo, você ter uma relação do estudo de uma sociedade e estudar outra sociedade com os critérios daquela sociedade. Então isso passa a ser um problema, porque aí a gente entraria dentro dos conceitos metodológicos que vão, em outras palavras, ter problemas seríssimos sobre essa questão. Cada sociedade é uma diferente da outra. Você pode estabelecer padrões no seguinte sentido: como é a religiosidade dessa sociedade? Como é o sistema de trabalho dessa sociedade? Como é, por exemplo, o sistema hierárquico construído nessa sociedade? Isso são conceitos, na realidade, que te possibilita fazer um entendimento de uma sociedade a partir de alguns padrões estabelecidos. Mas não no sentido assim de você trazer trabalho, ele deve ser dessa forma. Então essa sociedade, ela tem uma concepção de trabalho diferente dessa. Então ela é o quê? Ela é inferior. Não, não pode ser feito dessa forma. Então você pode perceber que quando se entende que cada sociedade tem uma concepção diferente nas suas estruturas, você tem uma clareza maior para poder analisar e concretizar essa ideia, que seria a ideia das diferenças que ocorrem dentro, por exemplo, da sociedade. Então isso é primordial. Então, sem dúvida nenhuma, quando nós vamos perceber que esse avanço vai ocorrer na antropologia, como a antropologia vai ver dessa forma diferenciada as sociedades, nós teremos efetivamente um processo metodológico muito mais claro, né? Então, nesse sentido, a rigorosidade da análise, ela se estabelece tanto no início como na sua maturidade, ou seja, no momento em que a própria antropologia ela se coloca assim de forma mais madura. Então isso vai ocorrer de forma natural a sua rigorosidade. Porém, os critérios metodológicos eles são extremamente importantes se colocarem dentro desse universo, no sentido de que ele precisa ser o ponto central do entendimento da sociedade. Então os conceitos voltados
a ideia de superioridade, eles vão perdendo esse espaço, né, com o passar do tempo, ou seja, com o momento de desenvolvimento da própria antropologia, que vai entendendo que não é possível essa concepção, né? Então não há possibilidade de você apresentar uma superioridade a uma determinada cultura, sendo que as culturas elas são diferentes. Todas as produções que se fazem elas são diferentes. Então, dentro desse universo, não há essa possibilidade, né, diante dessa concepção, ou seja, desse entendimento de sociedade. Então, em outras palavras, eu poderia dizer para vocês que a antropologia ela tem a sua importância muito grande, porque é o momento que você tem de estudo das especificidades que cada pessoa tem diante da realidade cultural. Isso traz uma identidade para essas pessoas, ou seja, suas referências, né? Se nós pensarmos hoje, por exemplo, o que é uma referência cultural hoje? Referência cultural, ela vai, em outras palavras, trazer a concepção de como a pessoa se relaciona, da onde veio isso, os sotaques que a pessoa apresenta, as preferências culinárias que a pessoa tem, as características religiosas que essa pessoa traz, a forma de comunicação que essa pessoa apresenta. Tudo isso são o quê? São referências culturais e identidades culturais que cada pessoa tem por si só, ou seja, pela sua própria formação. Isso é um componente que se traz de família, isso é um componente que se traz de região, isso é um componente que se traz de aspectos religiosos, que são estruturas formativas da identidade das pessoas. Então, nesse sentido, a gente está tratando, sim, de um universo extremamente importante, que vocês vão perceber no texto que ele vai, em outras palavras, desenvolvendo essa característica da antropologia, vai trazendo critérios, vai trazendo perspectivas que fazem com que essa antropologia ela seja, né, muito rica, muito importante para o estudo da sociedade. Consequentemente, estudar antropologia é entender, ou melhor, tentar entender uma sociedade, compreender as suas características específicas aí que se apresentam diante dessa realidade que é uma realidade social e cultural. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha sido útil esse vídeo e ao mesmo tempo não deixem de ler o texto, que ele é extremamente importante para a compreensão de todos os aspectos minuciosos que se tratam com relação à antropologia. A todos, bons estudos!